Oi pessoal, bom dia, o professor Rafael de História, tudo jóia? Pessoal, vamos na aula de hoje partir pro PET, ok? Para vocês ficarem em dia com as atividades do PET. Hoje é a análise do PET 1, tranquilo? O seu PET 1 começa na página 93 e o tema é Construção do Processo de Independência do Brasil. Então provavelmente o tema que a gente vai trabalhar aqui é o processo que desencadeou, que levou à independência do nosso país, né? Lembrando que o Brasil foi colônia de Portugal aí por 300 anos, né? Tudo que eles queriam fazer com a gente eles faziam, porque eles eram metrópoles. No início, quem morava aqui era quem eles quisessem que viessem para cá, mais os indígenas, né? E futuramente vai vir também os escravos africanos. Então, 300 anos a gente ficou sob o domínio deles, até que Dom Pedro I fez a nossa independência. Então, até tá nesse caminho a questão. Vamos lá. Aqui tem um gráficozinho mostrando o período imperial. Então, depois que o Brasil ficou independente, em 1822, a gente tem a colocação de Dom Pedro I como o primeiro imperador do Brasil, né, como o primeiro governante de um país já recentemente livre. Então, ele ficou no poder até 1831. 1831, 1840, vai ter um período chamado regencial. Dom Pedro I abre mão do seu cargo aqui para poder assumir um cargo, o rei, para ser rei lá de Portugal. Lá em Portugal ele é conhecido como Dom Pedro IV. E o trono brasileiro fica vacante, né? Fica vazio. Ele deixa o trono para o seu filho, Dom Pedro II, só que ele era muito criancinha ainda, não dava para ele assumir o cargo. Então, durante 31 a 40, vai ter um período chamado período regencial, que alguns civis vão controlar o Brasil até que Dom Pedro II assumisse a maioridade. Não vai dar muito certo, vai ter muita revolução, muita bagunça, muito problema social. As pessoas não aceitaram muito bem a ideia de um civil governar em vez de alguém que seria da família real. E em 1840, bem novinho ainda, Dom Pedro II assume o poder e vai até 1889, quando é a nossa proclamação da República. Esse é o resumo que o desenho está te falando, mas que eu já estou falando para você da minha maneira. Então vamos para as atividades. Número 1. Observe o quadro abaixo. Grupos políticos do Brasil. Então existiam dois grupos políticos no Brasil naquele período. Partido Brasileiro e Partido Português. Por mais que a gente teve a nossa independência, o Brasil ficou 300 anos sob o domínio de Portugal. Por mais que a gente ficou independente, vários portugueses viviam aqui, principalmente aqueles poderosos, gente com muito dinheiro, ok? Então você não chega e expulsa uma pessoa dessa, né, que tem fazenda, que tem cargos políticos importantes, então acabaram ficando muitos portugueses aqui, né? Então tem até o partido deles, ok? Então o Partido Brasileiro, dominado pelos fazendeiros, e Partido Português, formado por militares e comerciantes portugueses. O Partido Brasileiro era dividido em duas partes, conservadores e liberais. Os conservadores é liderado por José Bonifácio de Andrade e defendia o poder central e forte, mais poder ao imperador e províncias mais enfraquecidas. Né? O conservador geralmente tende a querer o poder na mão de uma pessoa, geralmente uma pessoa de família real, para que esse poder seja forte e consiga controlar o país, consiga manter o país. Lembrando, se você for pegar o mapa aí da América, você vai ver que além do Brasil, Estados Unidos e Canadá, e México também, mas México também vale a questão. Todos os outros são muito pequenos, é cheio de país pequenininho, entendeu? Então, um dos motivos do Brasil ter conseguido ficar desse tamanho, se mantido desse tamanho, foi porque a gente teve um rei. Estou dizendo que é bom ou ruim, ok? Mas o fato é que o Brasil continuou desse tamanho porque quando a gente fez a nossa independência, a gente conseguiu manter uma realeza. Os outros países que falam espanhol, né, tudo aqui em volta da gente, você pode ver que é tudo país pequenininho. Porque cada elite de cada região quis montar o seu próprio país. Entendeu? Então os conservadores não querem isso. E o Partido Brasileiro dos Liberais defendia a descentralização. Então a descentralização é o contrário dos conservadores. Em vez de focar numa pessoa só o poder, esse poder vai ser repartido em várias pessoas. Então defendia a descentralização administrativa com mais autonomia para as províncias e menos poder ao imperador. Então os conservadores queriam mais poder para o imperador, os liberais queriam mais poder para as províncias, que hoje a gente chama de Estado, ok? Estado de São Paulo, Estado de Minas Gerais. Então esses são os dois partidos brasileiros. E o Partido Português buscava influenciar o imperador para assim defender seus interesses de recolonização. Então eles queriam que o Brasil voltasse a ser uma colônia de Portugal. Vamos lá. Ao analisarmos os grupos políticos que se organizaram no Brasil, o que eu acabei de explicar para vocês,
no pós-independência, então, enfim, logo depois que o Brasil conseguiu sua independência, podemos concluir que a após a independência, houve grande articulação pelos grupos políticos em torno de um projeto de centralização política. Você acha que todos esses partidos, esses dois partidos, mas são três, né? Porque o Partido Brasileiro é dividido em dois. Então você acha que os três queriam que houvesse centralização na mão do imperador? Ou teve alguns que não queriam? Olha direitinho que eu acabei de falar sobre isso. B. Havia uma divergência de opiniões entre os membros dos grupos políticos no Brasil em torno de seus projetos para o país, o que ocasionou uma série de atritos ao longo do período imperial. C. O projeto federalista conseguiu agregar tanto os grupos políticos brasileiros quanto os grupos políticos portugueses do Brasil. Pô, não faz o menor sentido, né? Eu já estou dando a resposta, eu sei, mas não faz o menor sentido. D. Os grupos liberais, então liberais é uma parte do grupo brasileiro, né? Defendiam a descentralização política e administrativa no Brasil e por serem chamados de recolonizadores. Lê a questão. Olha o que o início da frase fala, olha o que o final da frase fala. Entre os conservadores, a luta pela autonomia das províncias teve grande repercussão e por isso ficaram conhecidos como os grupos descentralizadores. Os conservadores queriam descentralizar o poder ou eles queriam centralizar o poder? Essa aí é molezinha. Qual que é a resposta certa? Pensa direitinho que eu tenho certeza que você vai saber fazer. 2. No dia 11 de março de 1831, os portugueses festejavam o regresso de Dom Pedro I da viagem que fez a Minas Gerais. Em meio à comemoração, os brasileiros, descontentes com as atitudes do soberano e inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país, partiram para a luta. O episódio é lembrado em nossa história como a Noite das Garrafadas, e um dos motivos deflagradores da abdicação de Pedro I ao trono brasileiro. Dentre as atitudes do imperador, que geraram descontentamento entre os brasileiros, podemos destacar que, então você pode ver que aqui mesmo já está falando, olha, descontentes com as atitudes do soberano inconformados com a influência dos portugueses na vida burocrática e administrativa do país. Ou seja, o brasileiro, vários brasileiros, a gente acabou de ficar livre de Portugal. Esse é o momento que a gente está, né, na questão que eu estou dizendo. O Brasil acabou de ficar independente. E aqui tem vários portugueses que ainda influenciam na vida do Brasil, na burocracia do Brasil, na administração do país. Ou seja, pessoas que a gente, em teoria, quase que expulsou, né, porque eles controlavam a nossa vida, agora não controlam mais, continuam controlando a nossa vida pela administração e burocracia. Você acha que o brasileiro ia ficar feliz com isso? Claro que não. Está mostrando aí que foi um dos motivos da abdicação de Pedro I. Então, qual que é a questão? Dentre as atitudes do imperador que geraram descontentamento aos brasileiros, podemos destacar. Então, a gente já sabe muito bem que direção que a resposta certa vai tomar. A. Ao desejo de conduzir o Brasil à condição de Reino Unido a Portugal e Algarves e restabelecer a condição de parceiro comercial da Inglaterra. B. Seus relacionamentos extraconjugais e a criação de projetos de lei que poria fim à escravidão, levando a economia brasileira ao colapso. Foi Pedro I que pensou em lei de escravidão? Ou foi outro momento histórico? C. A forte oposição da Constituição de 1824, o aumento dos impostos a serem pagos pelos grandes latifundiários e as medidas protecionistas para proteger a indústria nacional. Tinha indústria no Brasil naquela época? D. A vontade de abdicar do trono em favor do Pedro II, para em seguida rumar a Portugal e reconquistar a coroa portuguesa em poder do seu irmão Dom Miguel. O autoritarismo, a restrição à liberdade de imprensa, o fechamento da Assembleia Nacional Constituinte e a imposição da primeira Constituição. Então, desses 5 tópicos que eu li para vocês, alguns não tem nem como você responder que é esse, né? Mas pensa direitinho, o Dom Pedro I era rei, imperador, né, no caso. Ele mandava e desmandava. Ele era a pessoa mais poderosa do país, ele praticamente era o país. Esse cara vai colocar a própria Constituição do jeito que ele quer. Né, os deputados e senadores do Brasil vão escolher uma Constituição, ele vai colocar outra da forma como ele quer. Qual que você acha que é a resposta que caminha nessa direção? Por que você acha que ele vai acabar... o povo brasileiro vai acabar descontente com o Dom Pedro I, mesmo ele sendo responsável, entre aspas, pela nossa independência? 3. As colônias de Portugal e da Espanha na América proclamaram a independência em relação à metrópole na primeira metade do século XIX. A independência do Brasil foi vista com certa desconfiança por parte dos países latino-americanos,
devido ao fato do Brasil ter adotado a monarquia como forma de governo, enquanto outros países adotaram a república. Eu acabei de falar isso no início da explicação, né? Os países na América que era da Espanha, né, que a gente chama de América Espanhola, quebraram, virou que tanto de paizinho como uma república. O Brasil foi o único, né, com exceção de um período lá do México, que manteve a monarquia, que era muito parecida com a monarquia europeia. Inclusive, o filho do rei de Portugal era o rei do Brasil. Então essa é aqui a questão. Então está dizendo que alguns países da América Latina desconfiavam do Brasil por causa disso. Sobre o assunto, responda. Por qual razão o sistema monárquico se apresentou como a melhor alternativa para o Brasil independente? Então, o que você acha que levou ao Brasil ser o único país a ter independência com monarquia e não com república? Será que tem a ver com a cultura, como as coisas sempre foram feitas no Brasil? A coroa portuguesa veio para cá no período de Dom João VI. Ele veio para cá fugido de Napoleão. Então você pode ver que a relação que o Brasil tinha com a monarquia portuguesa é diferente que a relação que os colonos da Espanha tinham com a Espanha. E B. De que forma a adoção da monarquia favoreceu alguns grupos políticos no Brasil? Você acha que, pelo fato do Brasil ter ficado uma monarquia, existe algum desses grupos políticos que a gente está falando aqui em cima? Lembra lá, né? Tem Partido Brasileiro e Partido Português, que conseguiu ganhar espaço com isso. Ok? Acho que tem muito segredo, não. Então tá feita a análise da semana 1. Qualquer dúvida eu estou aqui à disposição para ajudar.